se aproximam e se afastam, como que ela mantém o mesmo tamanho? Porque o Sol, por exemplo, do nascer ao pôr, ele não muda de tamanho. A Lua, a mesma coisa, as constelações, a mesma coisa. Se eu, por exemplo, quiser acompanhar uma constelação aqui durante 12 horas, ela vai continuar do mesmo tamanho, as mesmas distâncias entre as estrelas. O Sol, a mesma coisa, mesmo tamanho. Eu queria saber como que é possível isso e... Não, só isso, tá bom. Entendi. Se a Terra fosse plana, não era possível. Ia mudar os tamanhos, é isso? Se a Terra Objeto for... que se afasta, todo objeto que se afasta de mim diminui de tamanho. E o Sol é um objeto normal como qualquer outro para ti. Ele não é um efeito óptico luminoso no Sol, que não é, tipo assim, sólido, que tem um corpo físico, no caso, né? E eu acho que esse é um assunto meio complicado, né? Uma pergunta meio que em aberto. E sim, ele muda de tamanho. Se tu olhar pôr do sol no deserto, pesquisa aí, pôr do sol no deserto, ele vai diminuir. No deserto não é igual na água, entendeu? No deserto não tem umidade, a refração é menor. Tu vê claramente, né? Tem 2 vídeos ali de pôr do sol no deserto. Não vai colocar o dos globoloides, porque eu tô ligado no de vocês. Coloca o verdadeiro ali, que é o cara neutro ali, ó. Coloca aí no YouTube. Todo mundo pode colocar isso. Abrir outra aba, quem tiver pelo celular, coloca assim, ó. Pôr do sol no deserto. Vai aparecer 2 vídeos, quer ver? Ele continua lendo. Entendeu? Pôr do sol no deserto. Pôr do sol Ó. no deserto. Tá Vai lá. aparecer 2 vídeos, quer ver? Quer ver? Aí deixa eu ver se é esse aqui. Porque tem um que ele é meio. Ele é meio mentirosinho, assim. Ó, esse aqui, ó. Terraplanistas alegam não sei o quê. Não é esse. É o outro, que é o cara que não tá querendo combater nada. Ele só filmou mesmo o pôr do sol no deserto. Aqui, ó. Achei. Entendeu? Vou mandar o linkão aqui, ó. É claro que essa discussão também é mais complicada que isso. O Sol aparentemente muda de tamanho. Eu sei exatamente o que o Eduardo vai dizer. Não, mas se colocar um filtro não é igual o que a gente vê na realidade, entendeu? Só que aí já é outra pergunta. Ele quer ver o Sol mudando de tamanho. Enviei o link pro Léo aqui, ó. Sol mudando de tamanho. É difícil achar esse vídeo. Pôr do sol no deserto. Vou procurar outro aqui. Sol filmado da janela do avião. Eu expliquei isso na outra live. A gente que está aqui na Terra, realmente, quando o sol aparece aqui, passa por cima de nós e se afasta, ele não muda tanto de tamanho por causa do nosso ponto de observação. É o mesmo daqui para quando o sol está vindo. A altura é basicamente a mesma, entendeu? Acontece que existe, além desse vídeo do pôr do sol que eu mandei, no deserto, onde a refração é menor, dá para ver que o Sol fica menor e vai se afastando. Tem vários vídeos aí de o Sol se afastando, inclusive tem vídeos do Sol se afastando em cima da linha do horizonte, né? Tá lá no canal do Fake Flip, eu não entendi direito essa pergunta do Eduardo Sistemático. Ah, sobre o tamanho, né? Não só se afastando, beleza. O tamanho, mandei ali o pôr do sol, já deve estar com ele, porque o Léo já... E tem outro que é, como eu disse, pôr do sol filmado da janela do avião. Aí muda o ponto do observador. O ponto do observador, o observador já não está mais na Terra. Ele está lá no céu, muito mais próximo do sol. E ele realmente filma o sol gigante perto da janela dele. Quando dá 6 da tarde, o sol está fininho, saindo lá no final, desse tamanho na tela. Então tu vê claramente o sol se afastando de tamanho. Nesses 2 vídeos aí, né? Edu? Então, na verdade, não tem motivo lógico para falar que o Sol... Compartilha para mim aí. Pô, vai compartilhar aí. Eu não entendo, tipo... Não entendo o motivo do Sol não mudar de tamanho no deserto e mudar de tamanho no continente, aí onde tem árvores e tudo mais. Não entende mesmo, dá pra ver que tu não entende. Eu falei ao contrário, né? Que na água a gente não percebe tanto ele mudar de tamanho, porque a água também funciona como uma lupa, assim como a atmosfera funciona como uma lupa. O que que acontece no deserto? E não foi esse link que eu mandei.
O que acontece no deserto? No deserto não tem água. Não tem água, menos refração. Sem refração, o pôr do sol é completamente diferente do que um pôr do sol na beira da praia. Coloca ali o link que eu mandei ali, do pôr do sol no deserto. Não esse aí. Eu mandei o link pra ele. Então, como eu estava falando, eu não entendo por que que o pôr do sol seria diferente numa posição ou em outra, porque, primeiro, se tem um objeto onde todo mundo consegue fotografar, filmar, ver que o objeto realmente é físico, eles falam que é um espírito, né? Não tem lógica o objeto se afastar ou se aproximar, e ele se afasta tanto a ponto de sumir, tá, pessoal? Ele não se afasta 10% de você, não. Ele se afasta a ponto de sumir. Por isso que você não vê mais. Então, olha aqui, a gente está vendo o pôr do sol no deserto e ele continua do mesmo tamanho. Aqui estou vendo o outro e continua do mesmo tamanho. Tá? E qualquer pessoa pode fazer imagens. Aí E o meu que eu mandei? O meu, é fácil mandar vídeo do pessoal que quer acabar com a Terra plana, né? Agora mostra o vídeo que eu te enviei, que é de uma pessoa que não tem nada a ver com esse assunto. É uma pessoa que realmente só ligou a câmera e mostrou o que passa na frente dela. Sem legendinha de falando mal de ninguém. Ah, você me enviou? Pera aí. Eu enviei, ele enviou pra mim, eu mandei pra você. Ah, tá. Não. Ah, isso daqui? Isso daqui não é o disco solar, né? Eu acho que uma pessoa. Mas eu já disse isso pra ti, que tu vai responder que tem que usar um filtro, mas não foi essa a pergunta. Tu pediu o sol diminuindo, eu te mandei o sol diminuindo, dá play aí. E tem outro aqui também, o sol filmado da janela do avião, que tu vê claramente o sol diminuindo, que é o que você pediu. Agora, se já queres dizer que não, se botar o filtro, o sol vai ficar menor, aí tem que colocar o filtro aqui no sol da janela do avião aqui pra nós ver. Se tiver música aí, você tira a música, vai dar. Não tem, não tem. Ah, Não, mas então. tá. O que acontece aqui? Aqui a gente está vendo uma imagem do Sol extremamente estourado. Você não sabe onde está o Sol exatamente ali, o disco solar. Então, quando ele se afasta, inclusive eu fiz um vídeo um dia desse mostrando o que está acontecendo aqui. Isso daqui é simplesmente pela configuração da câmera. Quer ver? Eu posso mostrar aqui um vídeo que eu fiz e postei o quê? Poucos dias. Eu tô ligado, mas tu pediu o sol diminuindo. Eu tô ligado que esse não é o verdadeiro sol, que isso tem uma pequena distorção por causa da câmera, do flash. Que se botar um filtro especial ali, vai aparecer o verdadeiro disco. Mas quem é que fez isso? Quem é que foi lá nesse mesmo deserto? Eu tô mandando o que tu pediu, que é o sol diminuindo. Dá play aí pra esse sol diminuir aí. Depois tu fala. Não precisa não, eu mostro aqui, ó, no Tu vídeo nem que eu fiz. Tu nem deixou o sol diminuir, tu já tá mostrando o teu videozinho que tu fez aí, ó. Dá no mesmo aqui, olha. Dá no mesmo aqui, ó. O que ele tá falando que diminui, aqui a gente vê, ó, mais ou menos a mesma coisa, só que é o contrário, né? No caso, no AC, dá no mesmo. Aí aqui não tá no deserto, olha. Aqui não tá no deserto e vai acontecer a mesma coisa. Olha como que acaba a narrativa, ó. 3, 4, acabou a narrativa, olha lá, como que ele veio aumentando. Então não é só no deserto que acontece, né? Acontece também na cidade, ó. Legal, olha só. Tu acabou de falar que ele não mudava de tamanho, agora tá falando que ele vem aumentando. Não tô te entendendo. Então. Só que aí eu explico que, na verdade, isso aqui é só a configuração da câmera. O sol não tá mudando de tamanho. Olha o que acontece quando eu mudo os parâmetros da câmera ali, olha. A luz que estava num certo tamanho, olha como que ela vai diminuindo. Olha, diminuiu? Não diminuiu, não. Agora eu estou vendo os filamentos ali. Simples assim. Agora eu estou vendo como se tivesse um fio. Antes de tu dizer, eu já tinha dito isso. Entendeu? Que aquele não era o sol real, o tamanho real. Que se colocar um filtro ali vai ter o verdadeiro sol. Entendeu? Que isso ali é luz de torcida. Eu falei antes de você falar, porque eu já conheço tanto o que tu vai falar, que eu já até sabia que tu ia falar isso, entendeu? Mas eu te mandei o que tu pediu, é o sol diminuindo, que tu não teve a coragem de dar play, entendeu? Aí veio com esse negócio, é jogo de câmera, não sei o que, entendeu? Mas tu pediu o sol diminuindo, tu não deu play. Ô Eduardo, dá um play no vídeo dele aí, que até eu fiquei curioso. Por favor. É que ele deu a explicação já, e realmente ele tá certo.
Aquele ali que a gente vê, o sol diminuindo, não é realmente o sol real. Se a gente colocar um filtro ali, o tamanho dele não vai mudar como assim a gente vê o tamanho dele mudar, né? Nossa, tá pequenininho, vai, sumiu, ó lá. Bem pequenininho, não era grandão? Entendeu? Ó lá, tá uma bolinha de nada agora, ó. Entendeu? Tá Mas é que diminuindo. tá, pô. Mas o sol você põe, né? Sumiu. Acabou o sol. Se Não, afastou. mas olha só, isso daqui não é o Sol. Eu sei. Ó lá, O velho. que eu. É. Não, isso aqui não é o Mas é tamanho verdade. do Sol. Não é real. Se colocar um filtro. Qual é o filtro? Ele sabe ali. Um filtro. Não é filtro. Um filtro. Tem um filtro, uma lente que coloca na câmera, como se fosse para observar um eclipse. Aí tu vai ver o disco solar real mesmo. Então, eu entendo isso que ele tá falando. Só que, como eu disse, eu enviei o que ele me pediu. Um vídeo do sol diminuindo. E tem também o pôr do sol filmado da janela do avião. Também. Se aí já diminuiu, esse aqui diminui mais ainda, que é o que ele pediu, né? Por que as coisas não diminuem na Terra plana? Aí mandei esse aí que deu para ver que diminuiu bastante, né? E tem esse aqui, ó, sol filmado da janela do avião, que diminui muito mais, porque o sol tá grandão na cara do cara da janela. Cadê? São 300 vídeos, né? Pra achar isso aqui agora. Tá perto, tá perto. Então... o sol tá bem perto da janela dele ali, e de repente começa a se afastar, até realmente sair bem pequenininho aí. Mas ele também, aqui ó, sol filmado da janela de avião, canal Martins. Compartilhar. Esse é das antigas. Tá aí, eu já mandei pro Léo. E também é uma imagem onde o sol claramente se afasta, porque realmente, como eu disse, aqui da Terra, qualquer observador que olha para o Sol, ele não vai mesmo mudar muito de tamanho quando ele nasce para quando ele se põe, entendeu? Mas aí da janela do avião é outro ponto de observação, né? Ele não está aqui debaixo da Terra, é outro ponto do observador, né? Então, enfim, é outro vídeo que o Sol realmente muda muito de tamanho. Só colocar aí também que dá para ver. Já mandei pro Eduardo aqui. E com isso tá respondido. Mas eu sei o que ele vai dizer, que esse não é o sol real, que se colocar um filtro ali, o disco do sol é menor, entendeu? E é como eu disse, então, lá no começo que eu fui dizer para ele, assim, para ti o sol teria que diminuir porque ele é um objeto normal, igual o sol não é um objeto normal, gente. O sol nem físico, eu não tenho certeza, entendeu? Mas pode ser que ele nem tenha massa, entendeu? Pode ser só um efeito óptico mesmo, de luz, entendeu? Que tem algumas teorias para isso, eu não gosto de falar de teoria, eu só gosto de falar do que eu tenho certeza do que é possível reproduzir. Quem gosta de teoria é o pessoal da Globolândia aí, né? Mas é possível, né? Tem gente que estudou o Sol a vida inteira e diz, ó, ele não é físico, não é assim que funciona. Então, por que ele teria que diminuir se ele não é um objeto de massa igual qualquer outra coisa que a gente tem, um copo, um avião, que é, né? Ele não é... eu não entendo o Sol como um objeto como qualquer outro. Assim como o Eduardo disse, qualquer coisa que se afasta de mim teria que diminuir. Primeiro que eu não entendo o Sol como um objeto qualquer. Eu entendo que o Sol é muito diferente de qualquer outro objeto. Entendi. Tá, deixa eu concluir então. Bora. Tá. Então, ele está mostrando aqui um Sol estourado, como eu já acabei de dizer, né? Isso aqui você não está vendo o disco solar. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de conhecimento com câmeras ou tenha filtros e gosta de fazer esse tipo de imagem, vai ver o Sol do mesmo tamanho do nascer e pôr. Até o pôr. Meio-dia, o Sol está no tamanho. 6 horas antes, ele vai estar do mesmo tamanho, 6 horas depois, do mesmo tamanho. E na Terra plana, o Sol aqui, olha, segundo os terraplanistas, o Sol diminuiu, tá vendo? Diminuiu porque se afastou demais. Só que essa não é a realidade. Eu mostro no meu vídeo aqui, olha. Eu mostro no meu vídeo que, na verdade, ali é só a configuração da câmera. Aqui, ó. Eu tenho essa... Eu fiz o experimento com essa lâmpada aqui. Tá vendo? Aqui eu estou vendo o objeto estourado. Vai aparecer aqui no canto superior direito. Olha lá. Segundo o Aldo, se isso daqui estivesse representando o Sol,
ele iria mudar de tamanho. O tamanho aparente, tá? Ali para o observador. Olha, para ele, isso daí estaria mudando, olha, estaria se afastando. Essa é a lógica do Aldo agora, né? Se afastou, tá vendo? Mesmo ficando no mesmo lugar, se afastou. Então, ó, não, na verdade é só uma questão da configuração. Inclusive, eu mostro outro exemplo aqui, olha, eu faço com uma outra lâmpada também, incandescente, olha. Mesma coisa, olha o sol de um tamanho, o sol está se afastando, hein? Se afastou aqui, ó. Se afastou. Segundo o Aldo, é isso que está acontecendo. O sol está se afastando aqui nessa representação. Mano, não é. Na verdade, é só sabe mesmo. o que é engraçado? É que no globo, como é que deveria ser o sol, o pôr do sol no globo? O globo, ele é milhões de vezes maior que a Terra, cabe milhões. A Terra é desse tamanho, assim, ó, perto do sol, entende? Então, assim, aquela bolona gigante, cadê? Ele fala com as próprias palavras que a luz está indo embora. Ele mostrou no vídeo dele, ele provou a Terra plana. O sol tá ficando mais fraco, a luz tá ficando mais fraca, entendeu? Porque o sol tá se afastando, entendeu? Ó. E a luz tá ficando mais fraca. É exatamente isso que a gente vê no vídeo mesmo, entendeu? A luz tá ficando mais fraca. Ai, cadê aquela luzona forte do globo? Tu acabou de provar a Terra plana, meu, 3-0 já. Que tiro no pé, rapaz. Então, continuando aqui, olha. Então, quando você pega uma câmera, você consegue ali registrar o disco solar sem aquela influência, né, da luz estourando a imagem, você vai ver o Sol assim, olha, desse jeito, do mesmo tamanho do nascer ao pôr. E isso não faz sentido. Eu sempre pergunto isso para o terraplanista e eles nunca respondem nada porque não tem como. Aqui, olha, segundo algum terraplanista também, olha, Tá, mas esse tu já Sol parou pra aqui, pensar que a realidade pode não ser do jeito que tu deseja? Eu quero a resposta. Tu já pensou que, tipo assim, pode ser que não seja Ô, assim Aldo, do jeito que tu quer? deixa o Eduardo terminar, pô. Ah, eu pensei que ele tinha. Não, ele tava falando ainda aí, pô. Eu já falei, Continua. anota, pô, anota aí. Daqui a pouco, quando ele parar, você fala. Isso serve por dois, eu falei lá no começo, pô. então aqui, ó, para o terraplanista, esse Sol vai se afastar. Se liga, ó, ele está num tamanho. Só de eu aplicar o zoom, ele vai se afastar de mim, ó. Presta atenção. Ele diminuiu, ó. Aí, se afastou. Ó. Nossa Deus, hein? Que bonito, hein? Tá vendo? Eu apliquei o zoom, o Sol diminuiu, se afastou de mim. No mesmo momento, em 1 segundo, ele se afastou ali milhares de quilômetros. Olha só. De novo, vou repetir aqui, ó. Com o objetivo de quê? Qual é o teu objetivo? Eu mesmo já disse que sim, o que a gente estava vendo naquela primeira imagem não é o sol real se aplicar um filtro, entendeu? Mas tu tá querendo dizer que se mudar a câmera vai mudar a definição? Isso é óbvio, qualquer pessoa que mexe com o celular sabe disso. Não, qual é o teu ponto? Então, Tu o não- terraplanista, olha só. De novo, continuando, tentando terminar aqui o raciocínio. Então, quando você consegue fotografar ou filmar, registrar o sol de alguma forma, o que a gente espera ver do sol numa imagem focada e com um certo filtro, não precisa ser o filtro mesmo que eu mostro aqui, não. Olha, eu tenho filtro para telescópio, câmera, que é esse filtro aqui, ó. Esse é o filtro, tá vendo? Mas não precisa ter isso, não. A própria câmera me fornece um filtro que é o reduzindo a quantidade de luz que está entrando pela lente ali e chegando no sensor. Então, olha aqui, aqui é um exemplo claro. O que o Aldo mostrou falando que o Sol muda de tamanho, foi a desculpa dele e é a desculpa dos terraplanistas, é simplesmente a configuração da câmera. Aqui também, ó. Para eles o Sol se afastou e quando eu coloco o filtro, olha o que vai acontecer. Tem outra coisa que vai acontecer. Coloquei o filtro, olha como que o Sol desfocado parece que ele vai aumentar e depois ele vai diminuir de novo. Então só no fato de eu colocar o filtro ali na frente da lente, o Sol vai se aproximar e se afastar, na lógica do terraplanista, olha. Opa, se aproximou e se afastou. Essa é a lógica do terraplanista. Porque ele mudou de foco ali, ó. Ao mudar de foco,
ele mudou ali o tamanho também, ó. Opa, e vai, tá vendo? Então, essa questão que o terraplanista mostra, que o Aldo mostrou, esse Sol aqui, não foi a minha pergunta. Eu quero saber o disco solar, a definição dele. Se você pegar uma câmera, ficar filmando definido o disco solar, ele não muda de tamanho. Você, terraplanista, está assistindo, se quiser responder um dia, já que o Aldo não respondeu, responda. Por que que ele não muda de tamanho? O tamanho angular é sempre Eu já o respondi, mesmo. é que tu não gostou da resposta, né? Eu dei várias respostas. Primeiro, o Sol não é um objeto igual qualquer outro. Isso qualquer pessoa sabe. O Sol não é um objeto qualquer. Como eu disse, pode ser que nem massa ele tenha. E aí, acabou. Teu argumento é um lixo se tu não comprovar que o Sol tem massa. Alguém já pisou no Sol? Acho que não. Então ninguém pisou lá, entendeu? Então não é possível que tenha uma superfície que tenha a mesma massa, entendeu? Alguém já bateu no Sol e foi destruído, coisa assim? Não, entendeu? Então o Sol não é um objeto como qualquer outro. Qualquer idiota sabe disso, que o Sol não é um objeto normal como qualquer outro. Então, se tu acha que numa Terra plana deveria, eu já não acho, entende? Eu acho que tem muitas coisas que a gente sabe e tem muitas coisas que a gente não sabe, e em vez de tu focar em um monte de coisa que dá para saber, né? Tu quer aí, né, bolar uma pergunta que a resposta é fantasiosa. Tipo assim, tu quer que o Sol da Terra plana diminua de tamanho, mas isso é porque tu quer. Por que que deveria mudar de tamanho? Mas assim, Pergunta? pelo que eu entendi, o Eduardo tá falando que não muda de tamanho. Ele é pra Então, ser ele do quer, nascer do ele quer que... sol ao pôr do Isso, sol, o isso. sol Então tem o ele mesmo tamanho. Terra Só que na plana Terra mude. plana, o pessoal diz que o sol diminui. Agora volta para aquela imagem do sol se afastando, e me diz, se ele não está se afastando aí, o que tá acontecendo? Entendeu? O que ele tá vindo mais para perto é que ele não tá. Se são, né, o meio-dia que ele tá mais perto da gente, ali é 6 da tarde, é claramente um pôr do sol. Entende? Ah, não sei o que, é jogo de câmera. Tu tá querendo dizer o quê? Que ele não tá se afastando? Cara, até no modelo Globo aquele sol tá se afastando, rapaz. Paul falou. O Sol ele pode. Paul é o cara mais privilegiado aqui. Ele falou assim, tá se afastando. Como é, Paul? Se afastando não tá mudando de tamanho. Não, no Globo pode até estar se afastando, por exemplo, do nascer ao pôr ali, ele vai se aproximando, né? Porque você vai ficando com a parte ali apontada para o Sol e depois se afasta. Mas é a mesma coisa que você está a 1 quilômetro de uma casa e dá meio passo para frente. A casa vai continuar do mesmo tamanho. Então, por isso que no Globo, você, durante o dia ali, né? Mesmo fazendo ali essa meia-lua, você não vê uma mudança do tamanho do Sol. Literalmente, você pode até colocar um outro exemplo, coloca uma montanha a 5 quilômetros de você, você fotografa a montanha. Se você der um passo para frente fotografar, o tamanho é o mesmo. É irrelevante. No globo, é irrelevante o tamanho que ele muda aí pelo fato da Terra dar esse meio giro aí, né? Até meio-dia. Aí, E agora depois, na Terra plana, agora na Terra plana, deveria porque ele se afasta e some. Qualquer objeto que se afasta e some de mim muda de tamanho. Mano, ele se afasta. Tu sabe que o Sol da Terra plana não é gigante, é pequeno e local, né? Pequeno e local. Pior ainda. Pequeno e local. O que tu viu ali na imagem é isso, é ele se afastando até o ponto de perder a luz, que é a mesma coisa que tu fez com a tua câmera. Muita luz, vai diminuindo a luz. Ela praticamente some, entendeu? A luz tá indo embora. O que tu fez com a tua câmera, tu provou que a luz tá indo embora. O que a gente vê no vídeo é a luz indo embora. O Sol se afasta. Exatamente. Então, vocês podem até, inclusive, vocês podem até reproduzir isso. Pega um objeto que esteja aproximadamente 5.000 quilômetros, 6.000 quilômetros, faça em escala e afasta ali 10.000 quilômetros para ver se vai ter mudança de tamanho ou não. Pro observador. Agora tu deu um baita um objeto pequeno. Entendeu? Porque eu tenho imagem aqui a gente filmou aqui, eu filmei o pôr do sol. É uma das maiores provas que a Terra é plana e que o Sol tá perto. Tá no meu vídeo, entendeu?
Tu pega o sol batendo, ele bate forte, né? Meio-dia o sol racha. Deu 5 da tarde, deu 6 da tarde, o sol tá fraquinho. Chega até a ficar um amarelinho mais fraquinho, mais laranja, entendeu? E eu bati foto aqui dos prédios com muita luz e depois 6 da tarde com pouca luz, entendeu? Então dá pra ver que o sol tá ficando fraco. Eu posso mandar o link aqui, o sol tá ficando fraco, é por isso que a noite chega. O sol vai se afastando, entendeu? E tu acabou de dizer que no globo, não. No globo é irrelevante, o tamanho não muda. Então, simplesmente, quando a Terra girasse, a noite ia chegar de uma hora para outra, entendeu? Essa graduação é porque está se afastando e a luz está indo junto e o calor está indo junto. Tanto o calor está indo quanto o sol está indo. Você está ficando mais fraco. A gente vê isso qualquer filmagem de sol 6 da tarde. Olha aí no 6 da tarde o sol como é que tá, 5, 5 e meia. Já tá um amarelinho bem fraquinho. Dá para ver que o sol tá perdendo potência. Isso no globo jamais. É irrelevante o tamanho da Terra. O sol é gigante. Cara, 6 da tarde ia estar brilhando igual meio-dia praticamente. E quando girasse a Terra, ia escurecer de uma hora para outra. É isso que deveria acontecer no globo e não acontece. A gente viu aí nas imagens o que realmente acontece. O sol se afasta e o sistemático provou isso com a câmera dele, mostrando, né, que o sol vai perdendo a sua força. É isso que acontece no vídeo no pôr do sol. O sol vai perdendo a sua força. Por quê? Porque ele está se afastando da gente. Que não faz o menor sentido. Na Terra plana o céu é azul, por quê? Ó, e depois fica vermelho, amarelo, por quê? Azul é por causa da água, né? Reflete a água. O domo do céu é um grande espelho de aço que reflete, né? Por isso que à noite não tem iluminação no mar, à noite não tem iluminação nenhuma no céu também, entendeu? Assim como a água do mar é de dia, o céu é de dia. É a mesma água, é água embaixo e água em cima. E à noite também, tu não vê o mar, que é muito escuro, e tu não vê nenhuma cor também de água no céu, porque é um espelho, né? O domo é um espelho de aço. E no deserto o céu é amarelo, então, né? Vai ter lugares ali que tem a poluição, né? Bastante poluição. Aí ele pode dar umas variadas na cor aí. Ah, Entendi. certo. Mas nem Ó, vou, rapidinho. Pra eu não não, vou comentar nada, não. pra eu Deixa não quieto. perder Por que esse. não? Rapidinho. Só pra não perder esse superchat Tá aqui. Uma mulher mandou aqui. Na verdade, eu já perdi o superchat dela. A verdade é essa. Uma mulher mandou assim: Amigo, faz uma live com Favelado Patriota. Me perdoe, eu não lembro Meu o seu Deus. nome. Mas terminava com Bolsonaro, certo? Então, tá aí registrado. E o Marlan mandou aqui: Aldo, realmente a realidade não é como os terraplanistas imaginam. Terra plana não existe e você vive num mundo esférico. Já parou pra pensar nisso? Já, pô. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente também foi pra escola. A gente também viu o globinho, todo mundo grudado de cabeça para baixo. A gente também perguntou pra professora: Professora, mas esse aqui não cai? Não, é a gravidade, entendeu? A gente estudou tudo. Tanto que na última live eu lancei o desafio aí pro cara aí resolver o problema dos N-corpos, os caras que estudam, né? Esses que mandam a gente estudar. Tô até agora esperando aí a solução do N-corpos aí, que tá sem solução até hoje. Aí os caras mandam eu estudar ainda, né? Imagina. O astronauta respondeu. O astronauta urbano que tá no chat aí, eu já vi o nome dele aqui várias vezes. Aí ele falou sobre o calor lá, né? Que Ele não é respondeu. calor de verdade, não fritaria, é transferência de energia. Depois eu fui pesquisar sobre isso. Eu pensei, como é que sabe então que é dessa temperatura, esse negócio não queima, né? Aí é umas loucuras que daí tem que mudar a palavra. Não, é 1500 graus, mas dá pra passar, né? É que não queima direito. Explicou lá Na sobre os outra live atritos. do outro dia, o outro físico que veio aqui, o cara é físico, que estudou também, falou sobre isso também. Mas Transferência de energia ou o problema sem o solução calor, até hoje dos N-corpos? ele falou os dois. Como eu não vou gravar o que ele falou, Eu sei a certo? resposta deles. Eles dizem que é assim mesmo, com problema e tudo, entendeu? Entendi. Ah, tem um problema gigantesco que não tem solução? Não tem problema, vamos seguir pra frente. Essa é a resposta deles, cara. Certo, eu tenho que assistir de novo o meu O bate-papo com ele pra eu sistemático tá aí, ó, entender. pergunta pra ele, ó. Essa ia ser uma das minhas Mas perguntas. E aí? antes das próximas perguntas, rapidinho, deixa eu ler os live pics que o pessoal mandou aqui. Manda lá, vai lá. Pergunta pro Aldo. Sabemos que a Terra é plana. Os trópicos e o Equador têm diâmetros, comprimento de circunferência diferente. Como o Sol e Lua mantêm a mesma velocidade?
eu fiz milhares de vídeos, centenas de vídeos sobre Terra plana, né, cara? E como eu já disse até hoje aqui, tem muita coisa que é fácil de provar, fácil de calcular. E os caras querem, assim, as coisas que não dá pra fazer, eles querem. Nem no Globo fazem, é essa que eles querem, entendeu? Uma vez eu fiz um vídeo que eu peguei e falei assim, cara, eles não têm dúvida sobre Terra plana. Eles não querem resposta de Terra plana. Eles não querem matar a dúvida deles. Eles fazem pergunta que eles querem como se fosse assim uma entrevista com Deus. Isso aí, quando a pessoa morrer, vai lá e pergunta, porque no Globo é a mesma coisa, né? Tem uma live que o Eduardo se ferrou, porque ele diz que a evolução aí, esse Globo, é evolução, né? Ele acho que não acredita muito em Deus, ele acredita no que viemos dos macacos. Bom, pelo menos o globo que ele defende, né? Faz parte, tem base, né? Na teoria da evolução das espécies, né? Elas casam, são duas teorias que combinam, né? E aí eu tava vendo lá a live do Verdade Urgente, perguntou pra ele assim, a Terra gira 1.600 km por hora, é verdade? Igual um reloginho? Igual uma engrenagem do relógio? O Eduardo Sistemático falou sim, igual um relógio, uma engrenagem. Ele falou assim, como é que pode, né? O relógio teve um criador que criou a engrenagem, e como é que funciona no globo? Tudo rodando certinho, entendeu? Como se fosse uma grande engrenagem, por sorte, pelo simples acaso, porque, né, no globo não tem criador. Então a mesma pergunta que o cara fez para mim ali, dá para fazer de volta para ele essa aí, entendeu? E essa engrenagem que o globo rodando aí, a 1.600 km, sem um criador que criou. O relógio a gente sabe que teve um criador que criou a engrenagem, né? Eu queria saber aí quem criou essa engrenagem, né, que perfeita, que faz o globo rodar certinho, como se fosse um relógio, né? Sem Deus, não, foi na sorte. Como é que uma coisa assim, um sistema tão inteligente, se formou aleatoriamente, né? Eu acredito em Deus e foi Deus que criou tudo. Pronto. Mas daí tu vai chegar do lado do sacane e vai falar isso? Aí tu quebra a equipe. Aí tu quebra a equipe, pô. Aí tu tá defendendo mal teu globo, desculpa. Eu nunca, né? Eu sempre disse. Aldo, mas, por exemplo, eu acredito em Deus também e acho que ele criou tudo aí. Mas Pra mim a vocês Terra é não um globo. podem, cara. Mas como Vocês assim? têm Não, que mas aí, entender. peraí, mas Não, não é que Ó, vocês não homem à podem. lua. Não, peraí. Mas Não aí, pode. peraí, Aldo. Não é assim vocês não Pode falar. podem. Como assim eu não posso? Se você me falar, se você bater o pé aqui comigo, que eu não sou opositor a nada, eu só tenho os meus achismos dentro dos meus estudos que eu estudei, né, na escola e tal, e que eu assisto bastante coisa aí. Se você falar pra mim, Léo, você não pode acreditar em Deus e acreditar Não, que a Terra é um globo. não deixou. Calma, chuchu. Eu posso falar a mesma coisa de você, Aldo. Você não pode bater o pé firme e dizer que a Terra é plana, pô. Então você tá tirando o meu direito de achar, de pelo menos achar que a Terra é um globo. Quando você fala não Não, pode. é que tu não deixou eu completar, entendeu? Fale. Vocês não podem ir contra a cartilha que é programada. Por exemplo, quem é o pai aí do defensor do Globo? É o Sérgio Sacani, é o cara que foge de debate há não sei quantos anos. Vive falando mal de terraplanista, mas não tem coragem de encarar um terraplanista ao vivo, entendeu? Ele é. Então, ali é aquela ciência estabelecida. Se tu quiser defender o globo, primeiro, que não é globo, tu vai ter que começar a falar que é geóide, que é uma coisa bem feia, horrível, porque globalista não defende globo, não é globo. A gente fala globo, mas não é. É geóide o modelo que o sistemático defende. Vai ter que defender aí da Lua, entendeu? Vai ter que defender. Como é que tu vai dizer que não? Não, eu defendo o globo, mas a NASA mente? Tu vai dizer que a NASA mente? Por isso que eu digo que não pode. Entendeu? Você tem que decidir, ou você acredita em Deus, no que ele falou, entendeu? Ou você acredita no sistema, na NASA, que usa a linguinha da serpente para enganar. O símbolo da NASA é a língua da serpente, já é de propósito, né? Deus e diabo, porque a vida é uma batalha espiritual. Então, assim, tu pode até dizer, eu acredito em Deus, mas eu acredito no globo. Mas tu não tá sendo um bom defensor do globo, porque a origem do globo vem do heliocentrismo, é a evoluçãozinha, entendeu? Então, tu tem uma cartilha ali que tu tem que seguir. Tu não pode negar. Tu tem que negar Deus e acreditar na NASA. Tu não pode dizer que acredita em Deus, senão aí junta tu aqui e o Sérgio Sacani, sistemático. Junta aí tu tá do meu lado. Entendeu? Tu não tá mais do lado dele, que é o acaso que criou tudo. Entendeu? Tu tá do meu lado, que existe um criador, mano. Acabou. É outro tiro no pé.
Tá, mas eu acredito em Deus e acho que ele criou tudo. Tá bom? Ó, quem mandou aí, Paul? Quem mandou aí? É terraplanista, como eu falei, né? DJ Fabinho, DJ Fabinho, eu perdi seu superchat aqui, mas eu consegui recuperar. Ele perguntou assim, ó, quando sai petróleo... Como é, Paul? Quando tem vazamento de petróleo no oceano, o céu fica preto? Ele mandou 5 pra fazer essa pergunta aí. Tem que estar com dinheiro, hein? Exato. Mandou 5 pila pra perguntar. Essa foi a pergunta do Aldo? Não. Só O cara assim. mandou no chat. O cara mandou no chat. Não. Sobre Deus lá? Sobre Deus? Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, tem esses 2 vídeos que tá aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!